A Península Coreana, situada entre três grandes potências, China, Rússia e Japão, ocupa uma posição geopolítica estratégica de extrema relevância. Ela controla rotas marítimas e terrestres essenciais, tanto nos mares do Mar do Japão e o Mar Amarelo, tornando-se um ponto crucial de conexão. Em termos geográficos, a península é predominantemente montanhosa, com mais de 70% de seu território coberto por montanhas e terrenos acidentados. Essas características geográficas, além de serem fundamentais para o clima e a agricultura, também têm grande relevância para as estratégias militares, uma vez que dificultam a movimentação proporcionando um terreno natural para a defesa. Ao longo da civilização coreana, o país desempenhou o papel de zona tampão entre potências, sendo um território de intercâmbio cultural e político, bem como um campo de disputas geopolíticas. A trajetória da Coreia é marcada por séculos de conflitos e resistência diante de potências. A unificação sob o reino de Silla, 668 d.C., com o apoio da dinastia Tang da China, representou o primeiro movimento significativo de integração coreana. Posteriormente, o reino de Goryeo consolidou o nome Coreia e resistiu com êxito a invasões mongóis no século XIII, embora tenha aceitado a soberania mongol. No final do século XVI, o Japão tentou utilizar a Coreia como ponto estratégico para lançar uma invasão à China. No entanto, essa tentativa foi frustrada graças à resistência coreana, que contou com o apoio militar da China para repelir os invasores japoneses. Ainda assim, a invasão japonesa deixou o território coreano devastado, consolidando ainda mais o papel da Coreia como uma região de fronteira estratégica entre a China e o Japão. No século XIX, com a expansão do imperialismo, a Coreia tornou-se alvo de disputas intensas. A dinastia Joseon, de 1392 a 1910, que praticava uma política de isolamento para evitar influências externas, estava ligada ao sistema tributário chinês. Contudo, a vitória do Japão na Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, e a subsequente derrota da China deram início a uma nova era de domínio japonês, que se fortaleceu após a Guerra Russo-Japonesa. Em 1910, o Japão anexou oficialmente a Coreia, impondo uma ocupação colonial violenta até 1945, que resultou na repressão cultural, exploração econômica e tentativas de assimilação cultural forçada, incluindo a proibição do uso da língua coreana e a imposição do shintoísmo. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida ao longo do paralelo 38, criando duas zonas de influência, a União Soviética no norte e os Estados Unidos no sul. Essa divisão, inicialmente temporária, tornou-se definitiva com o agravamento das tensões da Guerra Fria. Os primeiros líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, Kim Il-sung e Syngman Rhee, respectivamente, tiveram papéis fundamentais na formação das duas nações, estabelecendo regimes com ideologias e políticas profundamente influenciadas pelo contexto da Guerra Fria e pela divisão da Península Coreana. Kim Il-sung foi o líder e fundador da Coreia do Norte. Durante a ocupação japonesa da Coreia, ele se destacou na resistência ao regime imperial japonês, engajando-se com grupos comunistas no exílio, especialmente na União Soviética e na China. Após a derrota do Japão, com o apoio soviético, Kim Il-sung assumiu a liderança do Partido Comunista no Norte e fundou a República Popular Democrática da Coreia, RPDC, em 1948, com o objetivo de unificar a península sob o regime comunista. Em 1950, com o apoio da União Soviética e da China, a Coreia do Norte deu início à Guerra da Coreia ao invadir o território sul-coreano, numa tentativa de reunificar a península sob um regime comunista. Em resposta, forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, intervieram no conflito, frustrando a tentativa de unificação forçada e garantindo a sobrevivência da Coreia do Sul. A guerra, marcada por milhões de mortes e ampla destruição, terminou em 1953 com a assinatura de um armistício e a criação da Zona Desmilitarizada, DMZ, hoje considerada uma das fronteiras mais fortemente militarizadas do mundo. Contudo, a ausência de um tratado de paz formal mantém as duas Coreias tecnicamente em estado de guerra até os dias atuais. Kim Il-sung implantou um regime totalitário na Coreia do Norte, baseado na ideologia Juche, que promove a autossuficiência em aspectos político, econômico e militar. Esse sistema,
embora inspirado no comunismo, difere significativamente da teoria comunista clássica, com características próprias. A principal ênfase do Juche é a independência total do país, focada na autossuficiência e na centralização do poder em torno de um líder supremo. Esse princípio reflete a ideia de que o Estado e o povo devem ser totalmente independentes de qualquer influência ou assistência externa, promovendo uma visão de autossustentação em todos os âmbitos da vida norte-coreana, como o desenvolvimento de forças armadas próprias e um robusto programa nuclear. Apesar da ideologia Juche propagar a autossuficiência da Coreia do Norte, o país, de fato, depende significativamente da China, tanto em termos políticos quanto econômicos. Esse apoio é crucial para a sobrevivência do regime norte-coreano. A China é, de longe, o principal parceiro comercial da Coreia do Norte. Estima-se que cerca de 90% do comércio exterior da Coreia do Norte seja realizado com a China, o que inclui exportações de recursos naturais e minerais, como carvão, metais e outros produtos, e importações de alimentos, combustíveis e bens de consumo. A China também tem sido uma fonte importante de ajuda humanitária para a Coreia do Norte, especialmente durante períodos de escassez alimentar e desastres naturais. Além disso, a China tem desempenhado um papel crucial ao fornecer acesso a linhas de crédito, o que ajuda a Coreia do Norte a manter sua economia em funcionamento. O regime de Kim Jong-un, em várias ocasiões, tem se beneficiado do apoio financeiro chinês, mesmo quando o país enfrenta dificuldades econômicas internas devido às sanções internacionais. Em contraste, Syngman Rhee, o primeiro presidente da Coreia do Sul, adotou uma postura firmemente anticomunista. Rhee, que também foi ativo na resistência ao domínio japonês, alinhou-se com os Estados Unidos e o Ocidente após a guerra, buscando estabelecer uma Coreia do Sul independente capitalista. Após a divisão da península, ele foi eleito presidente da República da Coreia em 1948, onde implementou um regime autoritário. Rhee via a reunificação da Coreia sob um governo anticomunista como essencial, e sua política foi voltada para a defesa contra a ameaça do comunismo, contando com o apoio militar e econômico dos Estados Unidos. Seu governo foi caracterizado pelo controle da oposição política, repressão às liberdades civis e centralização do poder, o que o tornou praticamente presidente vitalício até ser deposto em 1960, por um movimento popular, devido a alegações de corrupção e fraude eleitoral. Apesar das dificuldades internas, como a desigualdade social e a corrupção, o governo de Rhee implementou uma economia capitalista com foco na industrialização e no comércio exterior. O legado de ambos os líderes perdura nas duas Coreias até os dias de hoje. Kim Il-sung fundou um regime dinástico que perdurou até sua morte e foi sucedido por seu filho, Kim Jong-il, e, mais tarde, seu neto, Kim Jong-un. Sua ideologia Juche ainda é central na política norte-coreana. Por outro lado, o regime de Rhee foi deposto, mas a Coreia do Sul, sob diferentes governos, se consolidou como uma das economias mais desenvolvidas do mundo, mantendo-se uma democracia próspera e alinhada com os países ocidentais. As duas nações continuam a ser polarizadas em termos ideológicos, políticas e sistemas econômicos, refletindo as diferenças profundas criadas pelos legados desses dois líderes. Hoje, a Península Coreana permanece como um dos pontos mais críticos da geopolítica global. A Coreia do Norte persiste em seu programa nuclear e no desenvolvimento de mísseis balísticos. Estima-se que a Coreia do Norte tenha mais de 10.000 peças de artilharia, incluindo canhões e foguetes de longo alcance, muitos dos quais podem ser direcionados para alvos na capital sul-coreana, o que representa uma ameaça significativa, já que Seul é uma cidade densamente povoada e um centro econômico crucial. Essa ameaça de artilharia é uma das razões pelas quais a Coreia do Sul tem desenvolvido um robusto sistema de defesa para se proteger de um ataque. O país tem investido em diversos sistemas de defesa antimísseis e modernizado suas forças armadas, com ênfase no combate às ameaças de artilharia e mísseis balísticos da Coreia do Norte, o que tem intensificado as tensões na região. Recentemente, a Coreia do Norte tem fortalecido seus laços com a Rússia, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia. Esse estreitamento inclui o fornecimento de munições de artilharia, conforme reportado por diversas fontes, com estimativas indicando cerca de 1 milhão de unidades enviadas para Moscou. Esse apoio militar atende a interesses mútuos,
Enquanto a Rússia enfrenta dificuldades para manter o fornecimento de munições em um conflito prolongado, a Coreia do Norte vê na parceria uma oportunidade para fortalecer sua posição geopolítica, obter benefícios econômicos e, possivelmente, ampliar seu arsenal militar com apoio tecnológico russo. Além do envio de munição, as relações entre Rússia e Coreia do Norte se intensificaram em áreas diplomáticas e comerciais, com líderes dos dois países trocando visitas e discutindo colaborações futuras. Isso preocupa outras potências, como os Estados Unidos e a Coreia do Sul, pois aumenta o poder militar da Rússia e sinaliza uma crescente cooperação entre regimes que desafiam a ordem internacional ocidental. Enquanto isso, a Coreia do Sul desempenha um papel geopolítico estratégico, ao buscar equilibrar suas relações com os Estados Unidos e a China, além de fortalecer parcerias internacionais. Sua posição na Península Coreana exige um manejo cuidadoso das dinâmicas regionais, especialmente frente às ameaças da Coreia do Norte. Um exemplo marcante da estreita cooperação entre Coreia do Sul e Estados Unidos é a presença da maior base militar americana no exterior, a Camp Humphreys. Localizada na cidade de Pyeongtae, cerca de 65 quilômetros ao sul de Seul, essa base representa um componente-chave na aliança de segurança entre os dois países. Construída para conter as ameaças norte-coreanas e garantir a estabilidade no nordeste da Ásia, a instalação reforça a capacidade de resposta conjunta e assegura a dissuasão em uma das regiões mais sensíveis do mundo. A base abriga mais de 35 mil pessoas, incluindo militares, suas famílias e civis que trabalham em apoio às operações. Com suas instalações modernas e abrangentes, Camp Humphreys é um exemplo da complexa relação entre a Coreia do Sul e seus aliados, evidenciando como o país navega cuidadosamente no equilíbrio entre segurança nacional, interesses estratégicos e as demandas de uma política externa multifacetada. O passado de ocupação e rivalidade entre as Coreias continua a influenciar as dinâmicas políticas, econômicas e culturais da região, refletindo uma divisão que se mantém até o presente.